Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo de estudo da série de estudos do Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e o nosso tema hoje é aborto espontâneo, à luz do Espiritismo. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, se aprofundar nesse tema, continue com a gente. Já deixa seu like se estiver gostando dessa série de vídeos, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos, com os familiares, para também poderem conhecer o Espiritismo e terem acesso a esse conhecimento. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, então, Kardec indaga aos espíritos o porquê de ocorrerem aborto espontâneo. E os espíritos esclarecem que os abortos espontâneos ocorrem principalmente por questões orgânicas. O feto que não se forma adequadamente, né, uma má formação fetal, provoca esse aborto espontâneo, porque o próprio corpo da mulher percebe que aquele feto não vai vingar, não vai ter condições de prosseguir a vida após o nascimento e então, portanto, provoca esse aborto. Mas também há os casos em que o próprio espírito que está reencarnando rejeita a sua reencarnação. Ele, de repente, é tomado por um medo, por uma insegurança e se desliga daquele corpo, porque nessa fase a ligação entre o espírito e o corpo ainda é uma ligação tênue, ainda é uma ligação fraca, e esse espírito, por sua vontade, por seu desejo forte de não reencarnar, acaba se desligando e aquele feto então perde a vida e aí então provocado um aborto espontâneo. Mas por que um espírito então tem uma atitude dessa, né? A gente tem que lembrar nos vídeos anteriores que os espíritos, em sua maioria, não em todos os casos, mas em sua maioria, participam do planejamento da sua reencarnação, das escolhas das provas, das escolhas das situações que aquele espírito vai ter que passar, vai ter que enfrentar para a sua evolução espiritual, para o resgatar dívidas passadas, para se acertar, reajustar com pessoas com quem ele se comprometeu no passado, enfim, uma série de circunstâncias que são levadas em consideração no planejamento. Então, às vezes, um espírito que passou por esse planejamento, no último minuto, ele sente medo dessas provas que ele vai passar, dessas situações, e pode, portanto, acabar rejeitando o seu nascimento. Então, isso é algo que pode ocorrer. Mas o que acontece, então, com os espíritos quando há um aborto espontâneo, seja por um motivo orgânico, ou seja pela questão dele ficar com medo ali, receio e acabaram reencarnando. Esses espíritos vão se preparar para uma nova tentativa de reencarnação. Depois de se desligarem do feto, eles vão ficar mais algum tempo lá na erraticidade, se reorganizando e se preparando para um novo momento de reencarnação. Essa questão do aborto, ela é uma prova muito maior para os pais do que para o espírito, o aborto espontâneo que a gente está falando aqui, né? Não do aborto provocado que a gente vai falar em vídeos posteriores. O aborto espontâneo é uma aprovação muito mais para os pais, porque o espírito, quando ele passa por um aborto espontâneo, seja por sua própria vontade, como a gente viu, ou por questões orgânicas, ele entende que aquilo ali ocorreu de forma natural e que ele vai, portanto, se reorganizar para poder tentar reencarnar novamente. Então é como uma pessoa que vai fazer uma viagem e não conseguiu por algum motivo pegar um ônibus e vai então esperar o próximo ônibus, né? Tem ali alguma questão, algum desgaste por isso, né? Mas ok, não é nada profundamente grave. Mas para os pais isso muitas vezes porque os pais esperam por aquele espírito, os pais esperam por aquele momento da reencarnação, ficam ansiosos com o filho que está para chegar e aí acaba ocorrendo um aborto ali espontâneo. Então há uma decepção para os pais. Então é uma prova para esses pais, né? Por algum motivo os pais precisam passar por isso, seja por uma questão de resgatar algum erro lá do passado, ou seja por uma questão de aprendizado mesmo, precisar passar por essa situação por aprendizado. Então essa é a grande questão, então, da razão de haver um aborto espontâneo, né? A razão, então, é uma questão de resgate e de provação para os pais. Os pais passam por isso, por uma necessidade para o seu aprimoramento espiritual, né? E uma última questão, então, que o Kardec faz aos espíritos, ali no Livro dos Espíritos, ainda dentro desse contexto, se da mesma forma que um espírito, ao rejeitar o seu nascimento durante a gestação, ele consegue se desligar do feto ali,
bebê que vai nascer e provocar um aborto espontâneo, isso também pode acontecer depois de já haver nascido, né? E os espíritos esclarecem que não, porque o espírito que nasce depois de nascer, ele já não tem consciência das provas que ele escolheu, do que ele escolheu para a sua vida. Então não é lógico pensar que ele vai conseguir pensar nessas provas, ter medo dessas provas e se desligar. E também os laços ali entre o espírito e o corpo, que já nasceu, né, nesse caso, aí já são bem mais fortes. Então ele também não consegue só pela sua vontade se desligar. Então o que acontece? Um espírito que escolheu as suas provas, ao começar a passar por elas, muitas vezes ele pode sentir medo, sentir que as provas são maiores do que ele pode suportar. Embora a gente viu no vídeo anterior que quando há um planejamento reencarnatório, os mentores orientam para que isso não aconteça, orientam que as provas sejam de uma forma que aquele espírito vá suportar. Então isso já é previsto pelos mentores espirituais que planejam a reencarnação dessa forma junto com aquele espírito que nasce. Mas mesmo tendo acontecido isso, o espírito às vezes fica com medo, né? Começam as provas e o espírito acha que não vai suportar. É uma ilusão porque as provas são feitas de uma forma que o espírito vai suportar. Mas ele, ao acreditar que não suporta e que não dá conta daquelas provas, muitas vezes ele sucumbe. E aí pode ser que ele tente tirar a própria vida, tente cometer aí esse ato, né, extremo, por medo daquelas provas. Mas a gente sabe então, aqui diante, né, do que a gente já aprendeu sobre o planejamento reencarnatório, que as provas são definidas e determinadas de acordo com a capacidade daquele espírito, né? Então isso na verdade é um medo infundado. As pessoas estão aptas a passar por essas provas da sua vida e superá-las e conseguir tirar dessas provas o aprendizado necessário para a evolução espiritual. Porque o planejamento reencarnatório é feito com esse olhar, com esse viés, com esse cuidado. Todos os espíritos têm, portanto, uma situação de planejamento, mentores que vão estar ali acompanhando esse planejamento reencarnatório para que esse planejamento não seja mal sucedido, para que o espírito não sucumba diante das provas, né? Então, todo mundo tem a capacidade de superar suas provas. Não vai superar aqueles que se amedrontarem, não tiverem fé, não acreditarem que isso é possível. Aí eles mesmos vão provocar, então, ali o seu desencarne, né? Esse ato extremo, que a gente sabe que é um ato que é um problema muito sério para um espírito quando isso acontece, porque as consequências depois são muito graves e são difíceis de serem superadas. A gente vai ver isso em mais detalhes em outros vídeos mais para frente. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.